Amém. Graças e paz, queridos. Amém. Amém. Todo mundo bem? Glória a Deus. Quem aqui estava semana passada? Um bom pessoal, um bom número estava aqui semana passada. E aí, como é que vocês estão? Como foi a semana? Foi tranquila? Foi cheio de luta, batalha? Mas graças a Deus, aprove ao Senhor que nós estamos hoje aqui, na casa de Deus, para adorá-lo, para entregar o nosso melhor a Ele. E nós vamos fazer um breve resumo do que a gente falou semana passada, para dar continuidade àquilo que nós vamos estar falando hoje à noite. Semana passada, quem lembra sobre quem a gente pregou? Qual foi o texto que a gente pregou? Que a gente estudou? Alguém lembra? Quem? A gente falou sobre Jacó, lá em Gênesis 27. A gente falou sobre Jacó, sobre identidade. E nós falamos que nós precisamos, nos dias de hoje, parar de vestir as roupas do nosso irmão. Parar de querer ser alguém que nós não somos. Parar de querer se passar por outra pessoa. Às vezes, nós queremos ser igual a A, a B, a C, só porque, pela aparência, pelo que a pessoa tem, ou porque até mesmo a pessoa quer que você seja igual a ela. Mas não, Deus tem uma identidade para cada um de nós. Deus tem uma identidade para mim e para você. Nós vimos que no mundo tem mais de 7,8 bilhões de pessoas. E Deus tem uma identidade para cada um. Nós vimos também que nós temos que aceitar o propósito que Deus tem para a nossa vida. Nós temos que aceitar a nossa verdadeira identidade, aquilo que Deus tem para mim e para você. Jacó, ele não aceitou, ele duvidou daquilo que Deus tinha para ele. Ele não aceitou aquilo que Deus tinha para ele. Porque Deus tinha falado a sua mãe, a seu pai, que ele seria maior do que seu irmão. Mas ele duvidou sobre isso e roubou a bênção do seu irmão. Ele se passou por seu irmão, vestiu a roupa do seu irmão. Nós vimos também, semana passada, como encontrar nossa verdadeira identidade. Nós vimos como Jacó encontrou a sua verdadeira identidade. Foi quando ele teve um encontro com Deus. Foi quando ele lutou com o homem e ali ele teve o seu encontro com Deus. E Deus entregou a sua verdadeira identidade. Ele não era mais Jacó, mas sim Israel. Ele passou de ser um usurpador para ser um campeão com Deus. Nós vimos também, semana passada, que nós não podemos aceitar ser uma xerox de alguém. Nós não podemos aceitar ser uma cópia de alguém. Porque tem pessoas que tentam manipular você para você ser igual a ela. Estão vendendo identidade para que você seja igual a ela. Mas a culpa não é dela, a culpa é nossa, porque nós estamos aceitando essa cópia, porque nós duvidamos daquilo que Deus tem para nós. E nós não podemos ser uma xerox. Não aceite ser uma xerox. Não aceite ser alguém que você não é. Não aceite mudar de identidade. Porque Deus tem uma verdadeira identidade para você. Começando hoje, a parte de hoje, é que eu e você, quando nós
tivemos o nosso encontro com Deus, nós passamos a receber nós recebemos a nossa verdadeira identidade. Todos aqui, eu creio que quase todos, se não a maioria, já receberam a sua verdadeira identidade. Já tiveram um encontro com Deus. E Deus lhe deu a sua verdadeira identidade. Nós passamos a ser a nossa nova identidade. Ela é uma identidade consagrada. É uma identidade que Deus deu para mim e para você. É uma identidade consagrada. Nós nos tornamos imagem e semelhança de Deus. Lá em Gênesis 1:27 diz que Deus nos criou a imagem dele. Eu e você somos a imagem e semelhança de Deus. Nós também, quando nós recebemos nossa verdadeira identidade, nós passamos a ser chamados filhos de Deus. Eu e você somos filhos de Deus. Lá em 1 João 3:1 fala isso. Vede o imenso amor que nos foi concedido ao Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E em realidade nós somos filhos de Deus. Por este motivo o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. Que coisa linda! Nós somos filhos de Deus. Nós passamos a ser chamados filhos de Deus. E também, quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos a nossa verdadeira identidade, nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram. Nós somos novas criaturas. Está lá em 2 Coríntios 5:17. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. E a velha vida acabou e teve início a nova vida. A nova vida teve início. A sua verdadeira vida, a sua verdadeira identidade teve início quando nós nos tornamos nova criatura, quando nós tivemos o nosso encontro com Deus. E também nós somos chamados de amigos de Deus. Quando nós recebemos a nossa verdadeira identidade, é uma característica nossa agora. Nós somos amigos de Deus. Lá em João 15:15, Jesus fala: já não vos chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vós sois meus amigos, pois eu lhes dei tudo o que o Pai me disse. Eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Então, olha quantas características, quantas identidades nós temos. Nós somos semelhantes a Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos amigos de Deus, nova criatura. E dentre outros, queridos, amigos de Deus, nova criatura, filhos de Deus. Quando nós temos o nosso encontro com Deus, nós passamos a ter essas verdadeiras identidades. Quando eu e você temos um encontro com Deus, Ele te dá a sua verdadeira identidade de filho, amigo, nova criatura. Você não é mais escravo, você é agora amigo. E essa identidade, ela é uma identidade consagrada. E nós temos que retribuir essa identidade a Deus. Nós temos que amar a Deus pelo muito que Ele tem nos dado. Ele nos deu a nossa verdadeira identidade. Nós temos que retribuir a Ele essa identidade que Ele deu. Nós temos que retribuir o amor que Deus tem por nós. Porque tem muita gente dizendo que ama a Deus, mas as suas atitudes não condizem com o que está falando. Tem muita gente que diz que honra a Deus, mas o seu testemunho não está falando isso. Tem muita gente dizendo: eu amo a Deus, eu sou crente, mas o seu testemunho não está falando isso. Tem gente que diz que honra a Deus, mas não está honrando o pai, mãe, não está honrando o líder. Que amor é esse? Que honra é essa que você não está honrando aquele que você vê? Você vai honrar a Deus? Então nós temos que retribuir esse amor. O nosso testemunho fala mais alto do que as nossas palavras.
Porém, durante fases da nossa vida, vão ter coisas, vão ter dificuldades, batalhas, que vão querer que você mude de identidade, que vão querer te afastar dessa identidade, de ser uma nova criatura, de ser um filho de Deus. Tem situações durante nossa vida que vai acontecer, que vão querer lhe afastar dessa verdadeira identidade. Tentam mudar a sua identidade de filho, vão tentar tirar essa identidade consagrada que Deus lhe deu. E para a gente começar, a gente foi só uma introdução. Eu queria que nós vamos ler alguns textos da Bíblia, mas vamos nos colocar de pé agora. E abra sua Bíblia em Juízes. Nós vamos falar um pouco sobre situações na nossa vida que tentam mudar a nossa verdadeira identidade, que tentam mudar aquilo que eu e você somos. Juízes 16, a partir do versículo 4. Juízes 16, a partir do versículo 4. Nós vamos ler algum desses versículos que falam sobre Sansão. Alguém conhece a história de Sansão? Todo mundo conhece a história de Sansão. E a Bíblia do Senhor diz assim, a palavra do Senhor diz assim, a partir do versículo 4. Algum tempo depois, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Os governantes dos filisteus foram vê-la e disseram: seduza Sansão para que ele lhe diga o que torna tão forte e como podemos dominá-lo e amarrá-lo sem que consiga se voltar. Então cada um de nós dará a você 1.100 peças de prata. Assim Dalila disse a Sansão: conte-me, por favor, o que torna tão forte e como poderia ser amarrado sem que conseguisse se soltar. Aí Sansão vai e responde: se eu fosse amarrado com 7 cordas de arco novas, ainda não secas, ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Versículo 8. Então os governantes dos filisteus levaram para Dalila 7 cordas de arcos novos, e ele amarrou Sansão. E ela, veja só, ela amarrou Sansão. Versículo 9. Ela havia escondido alguns homens num dos quartos do interior da casa e gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mas Sansão arrebentou as cordas de arco de uma vez, como se rompe pedaço de barbante queimado, e não descobriram o segredo da sua força. Versículo 10. Mais tarde Dalila disse a Sansão: você zombou de mim e mentiu. Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado? Aí vai Sansão de novo e conta: se eu fosse amarrado firmemente com cordas novas em folha, que nunca foram usadas, ficaria tão fraco como qualquer outro homem. E assim Dalila de novo pegou as cordas novas e amarrou com elas, e o amarrou com elas. Os homens que estavam escondidos no quarto do interior, como antes, de novo, Dalila gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mais uma vez, porém, arrebentou as cordas em seus braços, como se fossem fios. Então Dalila disse de novo: você zombou de mim e mentiu. Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado. E Sansão, mais uma vez, ele disse: se você tecesse as 7 tranças do meu cabelo com pano de seu tear e o prendesse com um pino de tear, eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Então, quando Sansão dormia,
Dalila de novo teceu as 7 tranças do cabelo dele como um pano. Depois prendeu com um pino de tear. De novo, mais uma vez ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mas Sansão acordou, soltou de uma vez os cabelos do tear e do pano. Então Dalila disse: como você pode dizer que me ama, se não me conta os seus segredos? Zombou de mim 3 vezes e ainda não me disse como o torna tão forte. Todos os dias ela o atormentava com sua importunação, até que ele não suportou mais e por fim contou o seu segredo. Meu cabelo nunca foi cortado, pois fui consagrado a Deus como narizeu desde o nascimento. Se a minha cabeça fosse raspada, eu perderia as minhas forças e ficaria tão fraco como qualquer outro homem. E Dalila percebeu que finalmente Sansão havia lhe contado a verdade. Mandou chamar os governantes filisteus. Venham mais uma vez, disse ela. Sansão finalmente me contou o segredo. E os governantes foram ao seu encontro e lhe deram dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse com a cabeça no seu colo. E então chamou um homem para cortar as 7 tranças do seu cabelo. Desse modo começou a enfraquecê-lo e as suas forças o deixaram. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, ele pensou: farei como das outras vezes, me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Os filisteus os capturaram e furaram seus olhos. Levaram para Gaza, onde prenderam com 2 correntes de bronze, obrigando a moer cereais na prisão. E não demorou muito, o seu cabelo começou a crescer de novo. Amém? Podeis sentar. E uma das primeiras coisas que querem mudar quem nós somos, são os nossos relacionamentos. Relacionamentos podem tirar a sua verdadeira identidade. Você viu a história de Sansão. Ele se relacionou com uma pessoa errada. E ele deixou de ter uma identidade consagrada. Existem relacionamentos, namoros, amizades, que fazem com que você mude sua verdadeira identidade. Existem pessoas que fazem com que você deixe de ser quem você é. Nós vimos muitos exemplos de pessoas que eram firmes na igreja, congregavam, crentes, e começaram a se relacionar com pessoas e deixaram de ser quem eles eram. Tiveram amizades erradas, que lhes chamaram para o mundo. Eles deixaram de ter a identidade consagrada. Deixaram de ser um consagrado do Senhor. Eles preferiram os relacionamentos. Preferiram o que o diabo estava oferecendo a eles. As amizades, os relacionamentos. E mudaram a sua verdadeira identidade. Deixaram de ser consagrados. Deixaram de ser filhos de Deus. Deixaram de ser amigos de Deus. Por conta dos relacionamentos. Por conta dos relacionamentos. Sansão perdeu sua identidade. Deixou de ter uma identidade consagrada. E passou a ser uma identidade normal. Ele passou a ser como os outros. Porque ele perdeu a identidade consagrada dele. Tudo que o mundo, você pode dizer, tudo que o mundo faz, eu vou fazer também. Você vai acabar deixando de ter a sua identidade consagrada. Se o mundo faz, porque eu não posso? Não, queridos. Nós temos uma identidade consagrada. Nós temos que ser consagrados. Temos que ter atitudes, relacionamentos, amizades
que nos façam permanecer com nossa identidade de filhos de Deus, de amigos de Deus. Sansão abriu o coração para a mulher, para Dalila, por 3 vezes. Já pensou? 3 vezes. Ela enganou ele 3 vezes. E ele vai e abre o coração dele para ela. A 4ª vez. Para pensar, o bicho é burro. Porque a mulher 3 vezes enganou ele. E ele ainda vai e abre o coração dele. Existem amigos que por muitas e muitas vezes te chamam para ir para lugares errados. Você acaba indo. Existem relacionamentos que te afastam da casa do Senhor, da presença do Senhor, por muitas e muitas vezes, e você não percebe que você está deixando de ter sua identidade consagrada. Você está deixando o seu relacionamento com Deus, que é o mais importante, por outros relacionamentos que querem te afastar da presença do Senhor. Existem amizades que te influenciam a você ser quem você não é. Você tem certos grupos de amigos que você, para entrar nesse grupo de amigos, você tem que passar a ser uma pessoa que você não é. Já parou para pensar isso? Que você se adapta por causa de uma amizade, por causa de relacionamentos. Você é uma pessoa extrovertida e por causa de relacionamentos você passa a não ser mais. Você é uma pessoa que tem bom relacionamento com muitas pessoas, mas por causa de um relacionamento você muda. Você perde a sua verdadeira identidade. Aquele que é diferenciado, aquele que tem uma identidade consagrada, tem uma identidade consagrada, não é para qualquer um. Não é fácil manter, permanecer. Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. Não é fácil ser um consagrado. Aquele que era diferenciado passou a ser normal. Sansão era diferenciado porque ele tinha uma identidade consagrada. Ele era um nazireu consagrado. Ele passou a ter uma identidade normal. Ele passou a ser uma pessoa normal. Ele deixou de ter a sua identidade de consagrado, de servo do Senhor, de filho de Deus. Se você permanecer com a sua identidade consagrada, você vai estar glorificando o nome do Senhor. Se você permanecer com a sua identidade consagrada, com a sua identidade de filho de Deus, de amigo de Deus, você está glorificando e agradando a Deus. Você está agradando a Deus, agradando o coração de Deus, se você permanecer sendo consagrado. E a segunda coisa que tentam nos fazer mudar de identidade, que podem mudar nossa identidade, nós vamos ver lá em Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 55. Lucas 22, a partir do versículo 55. Abram suas Bíblias. A segunda coisa que pode mudar quem você é, que pode interferir na sua identidade de filho de Deus. A palavra do Senhor diz assim, lá em Lucas 22, versículo 55. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e se sentaram em volta. E Pedro se sentou com eles. Uma criada notou a luz da fogueira e começou a olhar fixamente para Pedro. Por fim disse: Este homem é um deles, é um dos seguidores de Jesus. Mas Pedro negou, dizendo à mulher: Mulher, eu nem o conheço. Versículo 58. Por pouco menos, um homem
deixou de olhar para ele. Pouco depois, um homem olhou para ele e disse: você também é um deles. E Pedro retrucou: não sou. Cerca de 1 hora mais tarde, outro homem afirmou: com certeza esse daí também estava com eles, pois também é galileu. Pedro, porém, respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. E no mesmo instante o galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras dele: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali chorando amargamente. Para a gente entender, existem lugares errados que podem mudar quem você é. Pedro estava, os guardas acenderam uma fogueira e muitos sentaram ao redor para se aquecer, e Pedro foi um deles. Estava no lugar errado, mudou quem ele era, mudou a sua identidade. Ele negou a Jesus porque estava no lugar errado. O melhor lugar para nós estarmos nessa terra é no centro da vontade de Deus. Mas quando nós decidimos, mediante as nossas razões pessoais, andar por outros caminhos que não foram preparados por Pai, pelo nosso Deus, as consequências são pesadas. As consequências são pesadas. Pedro se aqueceu junto ao fogo, se sentou junto ao fogo, em vez de vigiar. Pedro, em vez de vigiar com os outros, ele foi se aquecer. Ele estava no lugar errado, na hora errada. E o que aconteceu? Ele negou, ele deixou a sua verdadeira identidade de amigo de Deus, de discípulo de Deus, porque ele estava no lugar errado. Existem lugares que não convém um filho de Deus estar. Existem lugares que não convém eu e você andar. Em vez de Pedro ficar vigiando e orando, ele estava no local errado. Eram os momentos mais difíceis para Jesus. E Pedro se sentou junto com aqueles que estavam, os seus algozeres. E por 3 vezes negou o Senhor, e o galo cantou, e cumpriu o que o Senhor dissera. Queridos, eu quero que você entenda que existem lugares que nós não devemos andar. Existem lugares que não é um lugar de um consagrado de Deus estar. Às vezes, a gente pode até entender que, mas é um lugar certo, mas eu vou com o irmão da igreja, mas eu vou com A, B e C. Mas aquele lugar não é o lugar que Deus quer que você esteja. Não é o lugar que Deus quer que você ande. Não é, queridos. Existem lugares que podem mudar a sua verdadeira identidade. Existem ambientes em que você tem que ser outra pessoa, que pessoas exigem que você seja outra pessoa e mude sua identidade, e mude quem você é. Então, nós vimos que relacionamentos podem mudar quem nós somos, lugares errados podem mudar quem nós somos. E o terceiro ponto, nós vamos ver lá em Mateus 4, versículo 1. Mateus 4. Mateus 4, versículo 1. Abriram? A palavra do Senhor diz assim: em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus teve fome, teve uma necessidade, teve fome. E o diabo, o tentador, veio e lhe disse:
Se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Nós não podemos deixar que as necessidades mudem quem você é. Não deixe que as necessidades mudem. Não deixe as necessidades mudar quem você é. Não deixe o medo de seguir em frente e mudar quem você é. Nós temos que seguir esse exemplo de Jesus. Jesus teve fome e não deixou as necessidades, as dificuldades mudar quem ele era. Não deixe o medo de ser perseguido mudar quem você é. Não deixe a ambição de chegar no seu propósito mudar quem você é. Existem pessoas que traçam metas para a sua vida e elas fazem o que for necessário para conseguir o que querem. Às vezes deixam de ser pessoas honestas porque elas querem alcançar aquele objetivo. Às vezes elas mudam, pessoas às vezes mudam quem eles são só para alcançar os seus objetivos, só para alcançar aquilo que ela almeja na vida. Nós não podemos deixar com que as necessidades mudem quem nós somos. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus, que nós acabamos de ler aqui em Mateus 4. Ele tinha convicção de que ele era filho de Deus. Ele ouviu uma voz do céu falando que tu és meu filho amado. Ele tinha essa convicção de quem ele era e ele não mudou por causa de necessidade. Ele não mudou por causa das dificuldades. Nós vimos que nesse texto Satanás ele tenta mexer com a identidade de Cristo através do momento. Jesus não deixou de ser quem ele era por causa da situação que ele estava passando. Nós não podemos deixar com que as dificuldades te mudem. Não deixe que as batalhas mudem quem você é. Não deixe que as aflições mudem sua identidade. Pelo contrário, nós temos que sair fortalecidos. Porque é na nossa fraqueza que nós nos tornamos fortes. A minha identidade está firmada no Senhor. Nós somos filhos de Deus, porque através do sacrifício que Jesus fez por nós, nós podemos ser chamados filhos de Deus. Através do sacrifício que Ele fez por mim e por você, nós podemos ser chamados filhos de Deus. Não deixe que as situações da vida, não deixe que as necessidades que você pode passar mudem quem você é. Mudem quem você é. Nós vimos que relacionamentos podem mudar quem nós somos. Lugares podem mudar quem nós somos. As necessidades podem mudar quem nós somos. Mas nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Quem estava aqui semana passada, lembra que a gente fez no final uma dinâmica, não foi? Só que o pessoal não gostou muito porque a foto da identidade era uma foto feia, não era? Não era? Era uma foto que não agradou. O pessoal reclamou, sabe, Jorge? Que aquela identidade ali nem levaram para casa. Que a foto tava embaçada, a foto. Aí eu tive que trazer a minha hoje, ó. Tive que trazer minha identidade hoje porque reclamaram da outra identidade. Aqui quer dizer a nossa identidade. Nós temos uma identidade. Deus tem uma identidade para você. E vamos fazer uma dinâmica de novo com a identidade. Com nossa identidade. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, parecendo que nós estamos bem, sorrindo, mas só que por dentro nós não estamos. Por dentro nós não estamos. Ô Jorge, me ajuda aqui. Me ajuda aqui, Jorge, só para mim ajudar a cortar aqui o negócio. Às vezes muitas vezes nós estamos dentro da igreja com a aparência que nós estamos bem. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja com a aparência que nós estamos felizes. Aí, só que assim,
Às vezes nós estamos sofrendo por dentro. Às vezes nós estamos passando por dificuldade. E o diabo, ele vem tentar afastar de quem você é. O diabo, ele vai usar os relacionamentos para mudar, para esconder a sua verdadeira identidade. O diabo, ele vai te colocar em lugares errados para esconder quem você é. E o diabo, ele pode usar circunstâncias da vida para esconder quem você é, para esconder verdadeiramente a sua identidade. Ele pode usar dessas coisas, de amizades erradas, de relacionamentos errados, que não são bênção para a tua vida. Amizades erradas que te levam para lugares onde você não deveria estar. Ele acaba colocando uma capa, uma máscara na sua verdadeira identidade. Existem amizades que te levam para ambientes errados, onde não convém o Filho de Deus estar. O diabo, ele vai usando o medo que você tem de se posicionar diante dos seus relacionamentos, diante da sociedade. O diabo pode usar esse medo, pode usar a ansiedade, as circunstâncias da vida para tapar a sua verdadeira identidade. Ele pode usar medo, ansiedade, depressão, as circunstâncias, falta de perdão. São situações que vão mexer, que podem mudar a tua verdadeira identidade consagrada. São situações que o diabo usa para mudar quem você é. Só que nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Jesus, ele teve fome. Ele passou por aquele momento, ele teve fome. Naquele momento o diabo tentou mexer na identidade de Cristo. Só que Cristo, ele tinha certeza de quem ele era. Cristo, ele tinha certeza de quem ele era. E como nós podemos voltar a ser quem nós somos? Como nós podemos tirar essa máscara, essa falsa identidade que o diabo coloca, essa capa que o diabo coloca na nossa identidade? Como nós podemos voltar a ser quem nós somos? Nós não podemos deixar as circunstâncias te afastarem de Cristo, de quem você é. Nós não podemos deixar as circunstâncias te afastarem de quem você é. Se for preciso liberar perdão, libere perdão. Não deixe que a falta de perdão mude quem você é. Não deixe. E tenha certeza da sua verdadeira identidade. Eu quero que você tenha certeza do que Deus, para que Deus criou você. Não deixe circunstâncias, não deixe relacionamentos, não deixe lugares mudar quem você é. Esconder a sua verdadeira identidade que você tem em Cristo. E para a gente finalizar, convidar o ministério para se posicionar. E assim como Jesus, que ele tinha ouvido dos céus, que ele era o Filho amado, ele tinha certeza de quem ele era, certeza do seu propósito, nós também temos que ter a certeza de quem nós somos. A necessidade não pode ser maior do que a tua identidade. A necessidade que você passa, os relacionamentos que você vive, não podem ser maiores que a tua identidade de filho de Deus, de amigo do Senhor, de nova criatura. Tudo isso que nós passamos na nossa vida não pode mudar quem você é. A necessidade não pode ser maior do que o seu propósito. A ambição de chegar no seu propósito não pode mudar quem você é. Não pode tirar sua verdadeira natureza. Os filhos de Deus, eles não podem ser manipulados na sua necessidade, na sua identidade, no seu propósito, na sua missão. Nós não podemos ser manipulados com aquilo que nós somos, com a nossa verdadeira identidade. Nós não podemos ser manipulados com o nosso propósito.
a sua verdadeira identidade, não negocie. Não mude quem você é por causa de A, B, C. Não mude quem você é pelo ambiente que você vive. Não mude quem você é pelas batalhas que você está passando. Pelo contrário, tenha certeza daquilo que você é. Se apegue cada vez mais a essa verdadeira identidade. Se apegue cada vez mais que eu e você somos filhos de Deus. Se apegue cada vez mais que você é um consagrado do Senhor. Se apegue cada vez mais que Deus tem um propósito para a sua vida. Se apegue cada vez mais que Deus tem o melhor para a sua vida. Se apegue nessa verdadeira identidade que Deus criou para você. Não deixe que medo, que ansiedade, não deixe que amizades mudem quem vocês são em Cristo Jesus. Não deixe que colegas de colégio, faculdade, mudem quem vocês são. Não deixe que colegas de trabalho mudem quem vocês são. Não deixe que relacionamentos, que namoro, mudem quem vocês são. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos orar. Nós vamos louvar. Depois nós vamos orar. E fale com o Senhor. Pergunte ao Senhor se tem alguma coisa na tua vida mudando quem você é. Preste atenção agora. Pergunte ao Senhor se tem alguma coisa na tua vida mudando quem você é. Se tem alguma amizade, se tem algum relacionamento mudando quem você é. Pergunte isso ao Senhor. Se você está andando em lugares que não agrada a Ele, converse com o Pai agora. Pergunte isso a Ele. Se tem alguém na tua vida que está querendo te manipular, vender uma xerox, mudar quem você é. Fale com Deus agora.